por exemplo, a utilização tática da luz vermelha, né? Desde criança aí, eu principalmente assistia sempre filme de ação, filme militar, não sei o quê, via lá no submarino, pô, aconteceu alguma coisa, acende a luz vermelha, os caras no helicóptero, os caras no tanque, para que que os caras ficam usando luz vermelha? Por quê? Alguém aí sabe? Se alguém já souber por que, levanta a mãozinha, então joga no chat. Por que que se utiliza luz vermelha para emprego tático? Por que que os caras não ficam aqui dentro do tanque com a luz branca acesa, a luz normal? Por que que eles acendem a monocromática vermelha? Né? Está totalmente e diretamente ligado à utilização dos cones. Por isso que a gente deu essa préviazinha antes dos cones aí. Vamos lá, vamos entender isso daí. Que hora que o seu aluno te perguntar lá, você vai saber explicar o porquê. Vamos ver. É mais ou menos isso aí, Luiz Paulo. Que a luz vermelha não atrapalha na troca de luz. Na verdade, a luz vermelha permite uma adaptação mais rápida ao escuro. A gente vai entender o porquê isso daí, tá? Então, pessoal, por que se utiliza a luz vermelha ali naquele ambiente? Primeira coisa, permite uma visão de alto contraste daquilo que está na sua volta. Tá? Então, você com a luz monocromática vermelha, você consegue enxergar tudo ali naquele ambiente com ótima resolução. Por quê? Aqui a gente está a mesma coisa, a gente pegou o olho, a gente está vendo lá o fundo da retina, aqui a gente está olhando de frente ali para o fundo da retina, para a região da mácula, ok? As cores aqui são as cores do tipo de célula que está ali. Em amarelo são os bastonetes, tá? E os cones está cada um da sua própria cor. Então, tudo que está de vermelho aqui são os cones vermelhos, tá? Tudo que for pontinho verde é cone verde, todo pontinho azul é um cone azul. De cara você já percebe o quê? Quais são os tipos de cones, qual a cor de cones predominante no olho? São os cones vermelhos. Eles compõem ali 60% do olho. Então, 60% dos cones presentes em cada olho são cones vermelhos, tá? Então, nosso olho é muito mais sensível, ou seja, muito mais suscetível a enxergar melhor a cor vermelha. Por isso que a gente usa a cor vermelha no emprego tático ali. Por quê? Porque a gente tem uma quantidade, se é para escolher uma cor só para usar, vamos usar só a vermelha, porque a gente tem muito mais cone vermelho no olho. A gente tem 30% de verde e 10% de azul, que são outras duas cores que também são empregadas em uso tático. Né? O pessoal ali, às vezes, está perto de curso d'água ou no mar, em ambiente aberto no mar, não no submarino nem no barco, mas está no barquinho aberto, às vezes usa a luz azul. Por quê? Porque a luz azul deflete menos na água, só mistura com a luz que vem da lua. Luz verde, muita gente usa em progressão em mata. Por quê? O verde, o objeto que tem determinada cor, ele absorve aquela cor que é dele e reflete as demais. Por isso que você enxerga aquele objeto na cor dele. Não é porque ele reflete ela, porque ele absorve a dele e reflete as demais. Então, se você usa, o pessoal usa luz verde de progressão em mata, por quê? Porque ela vai ser mais absorvida pela vegetação, não vai sair tanto para fora, não vai refletir tanto. Tá? Mas vamos voltar para a luz vermelha, então. Então, a gente percebe que existe uma predominância de cones vermelhos no olho, ok? Então, é isso aí. Então, o que isso nos permite? Esse talento. Vamos linkar isso com emissão de luz, beleza? Não sei se vocês gostam de gráfico, mas gráfico é bom para a gente entender algumas coisas, né? Ô, Emerson, na verdade, mais ou menos, essa questão do red dot. Você explica o porquê do red ou do green. Na verdade, o red ou green tem a ver mais com usar de dia ou de noite. O red dot, a luz vermelha, no ambiente ensolarado, a gente costuma perceber ela menos em cima do alvo. A gente percebe melhor a luz verde, tá? Por causa da frequência de emissão ali. Tá? Mas tem um pouco a ver, sim. Né? Mesmo porque o estímulo vermelho, que a gente já viu, a gente tem mais células para perceber o vermelho do que para perceber o verde. Né? Mas vamos lá, pessoal. Voltando ao nosso gráfico aqui. Aqui está a absorção de luz, tá? Pelas nossas células. Aqui a gente tem cada tipo de célula que está no olho ali, as fotossensíveis. E aqui o comprimento de onda emitido, tá? Aqui embaixo é a cor de cada comprimento. O que é comprimento de onda? Imagina o seguinte, cada frequência de luz, você pega cada tipo de luz isolado. Uma luz amarela, ela vai vibrar
com um certo tamanho de onda, ok? É disso que a gente está falando de comprimento de onda em nanômetro, ou seja, se aquela onda é uma onda mais aberta ou se aquela onda é uma ondinha mais achatada, entendeu? Então, quanto mais para a esquerda ali, quanto mais ele para o lado do violeta, menor é o comprimento de onda, ou seja, aquela onda está assim, muito mais próxima da outra, das características dela. Quanto mais a gente vai andando no espectro aqui, a gente está aumentando o tamanho dessa onda. Essa onda está ficando cada vez mais compridona. Beleza? Isso aí quer dizer. No que isso influencia para nós? Então, por exemplo, você está pensando em cada seção de cor. Por exemplo, o cone azul. O cone azul, ele recebe melhor a cor azul. Por isso que aqui, ó, o pico de absorção dele está coincidindo com quem? Exatamente com o centro aqui da cor azul. Então, por quê? Ele absorve melhor o azul. Ele absorve outros espectros? Absorve, só que é muito pouco. Então, aqui, ó, ele começa a absorver no finalzinho do violeta, iniciando para o azul. Tem seu pico no azul, depois começa a decair. Ele também absorve um pouquinho de verde, até o início do amarelo. Então, o cone azul ele é bem estimulado por essa frequência de cores. Finalzinho do violeta, início do azul, até início do amarelo. Tá? O cone verde, ele já começa a ser estimulado por pelo final do espectro azul. No verde ele cresce muito, tem o seu pico, e depois começa, no final, na transição do verde para o amarelo, ele também é muito bem estimulado, vai até quase o final do laranja. Né? Bastonete, ele é estimulado ali no início do azul até o final do amarelo. E agora que vem a questão nossa lá da luz vermelha, da monocromática vermelha. Por que, que a gente vai usar ela? Porque o cone vermelho, ó, ele percebe desde o final do azul, percebe o verde. Ou seja, se a gente usar luz monocromática azul, ele consegue perceber um pouquinho. Se a gente usar só a verde, ele percebe bem. E o azul também percebe, e o verde também. Ele tem o seu pico ali no finalzinho, entre o amarelo e o laranja, e termina no final do vermelho. Só que o que é o mais importante? Se a gente está usando a luz monocromática vermelha, ó, estou usando só a luz vermelha. Então, ó, quem que essa luz é capaz de estimular? A luz vermelha. A luz vermelha estimula cone azul? Não. A luz vermelha estimula os cones verdes? Não. A luz vermelha não estimula os bastonetes. Zero de estimulação dos bastonetes. E é aqui que está o tchan da questão. É por isso que ela é mais utilizada naquele tipo de ambiente, porque se eu estou usando só a luz vermelha, eu estou, entre aspas, descansando os meus bastonetes. Porque qualquer outra frequência de luz vai dar um estímulo nele e ele vai degradar a rodopsina. Se eu estou usando só a luz vermelha, eu estou descansando meus bastonetes. Estou deixando eles ali, ó, produzindo rodopsina à vontade, como eu estou estimulando eles. Mas mesmo assim eu continuo enxergando naquele ambiente. Por quê? Porque eu estou usando meus cones vermelhos para enxergar naquele ambiente. Porque são os cones que estão mais presentes no olho. Então, por que da luz vermelha? Ela não ativa a degradação de rodopsina. Por que ela não ativa? Porque ela não estimula os cones, ó, não estimula os bastonetes. Quem estimula os bastonetes é essa frequência aqui, ó, final do azul, início do verde, até final do amarelo e do laranja. Da metade do laranja para frente, eu não estimulo os bastonetes vermelhos, muito menos. Então, eu consigo enxergar sem estimulá-los. Então, baixa estimulação da pupila também. Então, ela também não provoca uma contração da pupila. Ela consegue deixar a pupila mais dilatada. E aí, ocorre mini estimulação dos cones, porque ela só estimula ali, ó, só o necessário. Ela também vai poupar o verde, os cones verdes e os azuis. O que que isso permite? Caso o ambiente de repente fique escuro, o meu olho já está altamente adaptado para aquele ambiente escuro. Porque o tempo todo que eu estou usando a luz vermelha, eu estou poupando meus bastonetes, estou poupando os cones verdes e os azuis, só estou usando um pouquinho dos vermelhos para enxergar naquele ambiente. Se ficar escuro de repente, eu já estou adaptado. Ao contrário do que, se eu tivesse nesse ambiente igual eu estou aqui agora, com luz branca, se eu apagar a luz, vai demorar mais para adaptar. Por quê? Nesse momento aqui, todas as minhas células fotorreceptoras estão sendo estimuladas. Cone verde, azul, vermelho, os bastonetes, tudo sendo estimulado. Se ficar escuro de repente, eu tenho que começar toda a adaptação do zero. Aqui não, a adaptação já está feita. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, só para a gente entender o porquê da aplicação da luz vermelha no contexto tático. Além do que,
Ela permite maior furtividade porque ela é mais difícil de detectar longas distâncias, porque é um comprimento de onda que não viaja muito longe, né? Então, lá de longe, você usa uma luzinha vermelha fraca ali para aplicar um APH, ler um mapa, tem grande chance dela passar desapercebida. Além do que, ela tem baixa reflexibilidade em superfícies, ou seja, ela não deflete muito e não vai muito longe depois de bater em alguma superfície. Se você está no mapa em alguma coisa ali, dificilmente ela é percebida a longas distâncias, beleza? Então, ela também permite boa furtividade. Então, se eu vou escolher uma luz ali fraca para ler um mapa ou alguma coisa, o que eu posso fazer? Posso priorizar uma luz vermelha ali, em vez de usar uma luz branca, né?